não é muito difícil, tá? Para que alguém ocupe esse lugar, um outro exterior ocupe o ideal do eu para esse primeiro tipo de indivíduo, que não formou um ideal do eu muito consistente. Aí ele fala, e tem os outros, né? Os outros indivíduos. Há um outro tipo de indivíduo que o ideal do eu se formou muito bem, se formou de um modo consistente. Então, esse indivíduo que o ideal do eu se formou de modo consistente, ele vai ter mais resistência para que um outro exterior ocupe o lugar do ideal do eu dele. Não é que não vai acontecer, mas ele vai ter, né, uma resistência maior. A gente poderia pensar o seguinte, olha, ele diz que o líder ocupa o lugar de ideal do eu, mas quando ele fala lá atrás da hipnose, vocês lembram? Quando ele fala da hipnose, ele diz que o hipnotizador ou sugestionador, aquele que sugestiona, né? O hipnotizador ocupa o lugar de ideal do eu. O sugestionador ocupa o lugar de ideal do eu. Porque se não ocupar, a hipnose, a sugestão não vai funcionar. Então a gente pode dizer assim, o seguinte, que esse que tem o ideal do eu mais consistente, vai ser mais difícil que alguém ocupe o lugar de líder para ele, como a gente estudou aqui o líder, esse tipo de líder, e vai ser difícil também, vai ser mais difícil que ele seja sugestionado, né? E que aquele outro indivíduo que o ideal do eu não tomou muita consistência, vai ser mais fácil que alguém ocupe o lugar de líder para ele, e ele vai ser mais sugestionável, né? Ele é o sujeito que ele é um indivíduo que ele encontra na esquina vamos exagerar aqui um pouco a coisa, né? Ele encontra um cara de esquerda falando sobre política, ele sai dali sendo um cara de esquerda. No dia seguinte ele encontra na outra esquina um cara da ultradireita, ele sai de lá sendo um cara de ultradireita, ele sai balançado ali, né? É um sujeito sugestionável, né? Ele vê sobre uma doença, né? Vê uma aula da Renata lá na universidade sobre psicopatologia, ele já, né, a Renata fala um transtorno aí. Síndrome do bebê inquieto, transtorno do bebê inquieto. Não, aí não serve. Não, uma que ele possa se identificar. Toque, né? Ele assiste uma aula de toque, ele sai de lá com toque, né? Tem o indivíduo que tem o ideal do eu menos mais frágil, né? Não muito consistente. A Sandra tem uma pergunta. Mas é só um segundinho aqui, Sandra. Mas então, assim, de modo conciso aqui, o que ele está dizendo nesse parágrafo é isso. Eu acho só que eu olhei em todas as traduções, né? Quando a gente olha em todas as traduções, em todas a coisa está mais ou menos confusa, deve ter né, alguma confusão, um texto meio truncado no original também. Sandra? Boa noite. Prazer em estar retornando. Tive um tempo, algumas sessões afastadas aí por outras razões de organização, mas sabe que agora surgiu um clarão aqui, né? Nessa escuridão, nesse tempo obscuro que nós vivemos. Essa questão de que o indivíduo renuncia a seu ideal do eu e o troca pelo ideal desse líder, né, da massa. E é incrível como isso esclarece um pouco essa recente ferida que ainda nós estamos suportando as sequelas, elaborando, que foi a do nosso governo anterior, né? Porque é incrível como realmente é uma questão de inconsistência subjetiva, simbólica, e nesse caso até da fé daqueles que, em nome da fé, né, renunciaram conceitos preciosos das escrituras. Né? Eu nasci num berço de protestantes, então eu não tenho dificuldade nenhuma em romper com qualquer confusão de fé que vá contra alguns valores mínimos de humanidade. E realmente deu para perceber o quanto essa fé, em nome dessa fé, existia uma inconsistência, né, de outros interesses, porque um sujeito, né, que se porta grosseiramente, violentamente, incita o ódio, incitou a quebra de várias famílias que ainda nem se reconciliaram,
porque o discurso do ódio continua. Ele está abafado, mas ele continua, e as pessoas continuam odiando. Então, um sujeito que age que tem esses valores, só porque ele é moralista, misógino e preconceituoso, muitos cristãos abriram mão dos seus valores mais preciosos, né? Então, isso é uma ferida, né? E é uma questão, né? A que nível chega um tipo de liderança de massa que só é ali sustentado porque existe uma massa que tem uma subjetividade inconsistente, principalmente em relação a valores mínimos de civilidade, né, e de humanidade, que minimamente tem valores que são minimamente fundamentais para que se reconheça que se trata do ser humano, né? Só queria fazer esse comentário, porque para mim ficou muito claro com essa parte do texto, algumas questões que continuam aí, né, muito latentes. É interessante você estar colocando, Sandra, porque a princípio os exemplos que me vieram foi, por exemplo, eu tenho um primo que cada vez que ele viaja para um lugar, ele volta com o sotaque daquele lugar, né? A gente sempre faz piada com ele. Ele viaja para a Bahia, ele volta com o sotaque da Bahia. Ele viaja para o Rio, ele volta com o sotaque do Rio. Para cada lugar que ele vai, e como é de Brasília, a gente brinca que Brasília não tem naturalidade nenhuma, né? É um pedacinho de cada canto. Mas você aponta uma coisa, brincadeiras à parte, é muito curioso para a gente pensar, inclusive, fenômenos de fake news, fenômenos que a gente tem discutido. Quer comentar ou passo para a Maria? Não, eu só queria saber se esse quiprocó desse parágrafo se está claro para todo mundo. Tem um lugar aqui que tem uma coisa a acrescentar aqui. Ele fala que, no finalzinho do parágrafo, ele fala assim, os outros cujo ideal do eu, de outro modo, não se teria corporificado sem correções à sua pessoa, vê-se então arrebatado sugestivamente, isto é, por identificação. Esse sugestivamente está entre aspas aí, ele está totalmente inadequado, não tem nada a ver com sugestão. Porque o fenômeno de sugestão é uma outra coisa. Sim, eu estou criticando o texto Freud. Quando vocês forem ler esse final do parágrafo, tirem essa palavra aí sugestivamente, porque está entre aspas, isso significa que ele não está falando de sugestão literal, eu não sei o que ele queria com esse termo aí. O que ele está dizendo é que essas pessoas, né, do ponto de vista conceitual, que tem o ideal do eu mais consistente, né, essas pessoas elas vão precisar não só de encontrar, para que alguém ocupe o lugar de líder para ela, não basta que ele seja alguém forte e que alguém livre, né, com relação à sua própria libido. Vai ser preciso que esse sujeito, esse líder, me provoque também, me oferte alguns traços de identificação também, né? Eu tenho que me identificar com alguns traços dele. Então, lembra, o Freud fala de 2 tipos de ligação aqui nesse parágrafo. Quando o líder, um outro externo ocupa o lugar de ideal do outro, e outro quando eu me identifico com alguém, com traços de alguém. Esses que têm o ideal do eu mais consistente, ele vai precisar não só desse arrebatamento por um líder forte, mas também de identificação com alguns traços, né? É interessante isso porque apesar de estar escrito de um jeito meio obscuro, é um esclarecimento que não tinha sido feito em nenhum outro lugar do texto, né? Lá, quando ele fala de hipnose, quando ele fala de enamoramento, ele distingue esses 2 tipos de ligação, identificação, e ocupação do ideal do eu, mas ele não acho que é uma coisa muito importante para a gente entender essa ligação com o líder, né? Aqui ele esclarece as implicações, né? O que tem a ver ideal do eu, identificação, colocar alguém no lugar do ideal do eu e o líder. Eu acho que aqui ele, por falar em consistência, ganha bastante consistência o conjunto do texto do Freud, né? Vou passar para Maria Carolina, só fazer a ressalva para quem assistir gravado depois, que eu esqueci de colocar para gravar os primeiros 10 minutos, tá? Que o Wesley Nossa, eu esqueci. Toda a explicação. Vocês estão chegando aí agora, né, que estão vendo a aula gravada,
uma explicação importantíssima a Renata deixou de fora, mas eu não vou falar de novo. Eu esqueci de colocar para gravar, alguém me lembrou. Quando for assim, me lembro, gente. Eu sou meio lerda para essas coisas. Maria? Eu levantei a cabeça e vi que não estava o quadradinho vermelho. Eu falei, ué. Obrigada. Só para fechar, uma dúvida básica. Todas essas duas formas de ligação, esse outro é o outrinho, né? Sim. É qualquer Sim. pessoa. Mas se a gente pega em termos aí, porque já é Lacan, né, que faz essa coisa do outro e do grande outro, né? Se a gente pensar aí na ideia do Lacan, é assim, ó, esse líder, a gente poderia dizer que foi boa essa pergunta que você fez, porque assim... Levanta o estatuto. Quando na verdade não é o outrinho, porque quando eu coloco o outro no lugar de líder, eu cedo para ele essa dimensão importante, porque de ocupação do lugar do ideal do eu, porque mesmo esse sujeito mais consistente, quando alguém começa a operar como líder para ele, significa que esse outro, de algum modo, ocupou o lugar de ideal do eu dele, né? Quando ele elege um tipo de líder desse tipo aqui. Porque, para mim, a identificação ficou mais ligada nesse outrinho e a outra e a do ideal ficou mais no grande outro, para mim. Quando pega traços, Sim. Quando você fala só traços, eu penso traços de outra pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, aí é uma coisa interessante, porque a gente pode pensar em identificação, o Freud não faz a distinção entre pequeno outro e grande outro, mas a gente poderia dizer que ele está englobando as duas coisas. Eu posso pegar traços imaginários, né, que está no nível do outrinho, sei lá, quem que é? O primo da Renata que fica pegando sotaques, né? Quer dizer, é um traço imaginário, né? Ou alguém que vê uma atriz, um ator na TV e corta o cabelo igual, pinta o cabelo igual, né? São identificações imaginárias, né? Com a imagem especular do outro. Agora, traços também, quando Lacan, né, vai falar de identificação, ele fala de traços significantes, né? Quer dizer, eu posso me identificar com um certo discurso, por exemplo, político que o outro faz sobre um determinado tema, né? E aí seria uma identificação, né? Eu me aproprio daquilo e aquilo passa a compor meu eu, e aí a gente pode pensar que algo está no campo simbólico. O outro ocupou para mim ali, de algum modo, um lugar de grande outro. Agora, sim, alguém pode ocupar um lugar de grande outro para mim num determinado momento, mas não nessa radicalidade que o Freud coloca aqui quando esse outro ocupa o lugar de ideal do eu, né? A gente pode dizer, às vezes você escuta alguém falar e você dá um lugar, né, até um lugar de grande outro, mas um lugar relativo de grande outro, né? Nesse tipo de ligação aqui você você quase que se entrega no nível de hipnose, né, para esse líder, né, ao dar para ele esse lugar de ideal do eu. Né, a Sandra falava aí fazer referência ao Bolsonaro, é um tipo de líder, mas desse tipo, né, e quem está quem o coloca como líder, né, as pessoas para quem ele é um líder, né, tem esse tipo de relação que é quase hipnótica, né, mas só porque senão fica parecendo que é só todo líder populista, né, ele se torna líder por esse tipo de ligação, né, por ter essa capacidade em termos freudianos de ocupar o lugar do ideal do eu, né, de vários indivíduos, né. Então, se a gente pensar numa liderança de esquerda, que também tem essa característica que a gente chama de carismático, né, sei lá, o Hugo Chávez, né, o Hugo Chávez é de um outro espectro, né, um espectro de esquerda, e o Hugo Chávez operava esse mesmo tipo de liderança, né, que é quase uma hipnose. Então, assim, em termos lacanianos, quando a gente dá um lugar de grande outro para alguém, a gente pode dar um lugar relativo e a gente pode dar um lugar absoluto. E quando o outro ocupa absolutamente o lugar de grande outro, né, aí o sujeito está subjetivamente de joelhos para esse outro. Né? Agora, Sandra, você falava aí de questão de... o exemplo que você deu, ele é bom porque essas questões de religião, quer dizer, para quem tem religião, esses valores morais, né, que a religião, que partem da religião, eles vão se alojar, vamos dizer assim, né, justamente no ideal do eu. Então, é um bom exemplo. Agora, né, não é raro que, nas várias igrejas ou nas várias religiões surja esse fenômeno do líder carismático que coloca os seus seguidores de joelhos, que ocupa o lugar de ideal do eu.
posso só Não é mais raro. uma questãozinha. Isso não acontece só na política, isso não acontece só na religião, isso pode acontecer numa empresa, isso pode acontecer. Sim. Diga, Sandra. Não, que sobre esses traços, porque um dos traços que tem a ver quando se fala que esse líder precisa ter uma certa liberdade de libido, né? Me parece que justamente essa liberdade que esse governo teve foi uma liberdade perversa. Ele falava o que vinha à cabeça, usava o gesto que queria, armas, quer dizer, é uma liberação libidinal que descamba na perversão. Só que, né? bom, mas a gente pode até discutir a perversão dele, eu acho que é o caso, sim, mas enfim, seria para uma outra aula. Mas uma coisa que eu persisto, né? Um líder estilo Hugo Chávez está exatamente, outro espectro político, e ele funcionava exatamente desse modo, né? E as pessoas que tinham uma aderência a ele era uma aderência irrestrita, né? Que continua um pouco agora com o Maduro. O Maduro, a gente vê que ele é menos competente para ocupar esse lugar, mas é só para a gente não ficar restrito a um espectro político, isso não acontece em só um espectro político, isso não acontece só na política, isso acontece... Né? Hoje eu vejo esse tipo de liderança muito potente dentro das empresas, né? Quando a gente atende alguém que faz parte dessas grandes corporações, né? O tipo de liderança que se exerce ali, que é muito elogiado, né, nessas corporações, né, é esse tipo de liderança maciça em que é impressionante como que funcionários de uma empresa, não são todos, tem exceção, mas eles fazem quase que o mesmo discurso, né? Eu queria até colocar um exemplo sobre essa coisa de liderança, porque a gente está falando, por exemplo, de políticos e religiosos, aí eu me lembro, claro, por exemplo, num país tão pobre igual o Brasil, você tem uma igreja que tem uma banheira de ouro 18 quilates para o pastor tomar banho antes do culto, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar aquela coisa da carne com ouro na Copa do Mundo, não sei se vocês... Foi na Copa ou na Copa, né? Na Copa, lembra da carne com ouro? E aí os jornalistas perguntaram assim, mas não pega mal numa época de tanta fome, que a gente está aí batendo recordes mundiais de fome, no Brasil 40 milhões de pessoas passando fome, e os jogadores da seleção ali comendo carne com ouro, né? E aí eu me lembro que foi o Ronaldo, o Fenômeno que falou? Foi o Ronaldo, campeão mundial de 2002. Aí o Ronaldo, campeão mundial, virou e falou assim, não, mas isso serve de incentivo, né, para a população, porque assim, a gente vai comer carne com ouro, e aí a população vai querer fazer por merecer, para poder comer carne com ouro também. Esse exemplo é interessante, que a gente pode pensar assim, né, pessoas que estavam que escutaram essa fala, né, aí eu estou tentando encaixar isso nos conceitos freudianos, né, que tem um ideal do eu, né? Eu pensei nos adolescentes que veneram um jogador de futebol, sabe? Não são só adolescentes. Não só adolescentes. Mas nessa distinção que o Freud está fazendo aqui, que vale pelo menos para esse texto, né? Pessoas com um ideal do eu muito pouco consistente, esse primeiro tipo, que ele diz que ainda está mergulhado numa espécie de narcisismo. Como é que ele chama o narcisismo aqui? Autocomplacência narcísica, né? Esses indivíduos são fáceis de ser capturados por um discurso como o do Ronaldo. Agora, em termos freudianos, né, quem tem um ideal do eu mais consistente, né, vai escutar isso e pode achar ridículo, né? E aí eu queria colocar, inclusive, talvez a importância da psicanálise. Eu acho muito difícil que alguém que estuda psicanálise, faça análise, escute esse discurso de que você vai assistir alguém comendo carne com ouro e compre esse discurso. Eu tenho a impressão de que alguém que passou por um percurso analítico talvez consiga enxergar ali que essa tal dessa liberdade libidinal, porque comer carne com ouro no país, representando um país que tem 40 milhões de pessoas passando fome, talvez, ao invés de achar que isso é um modelo de liberdade libidinal que levaria, então, a uma veneração, a uma admiração, talvez, por isso a análise é tão perigosa, porque eu acho que alguém que passou por análise, talvez
tem um ideal do eu mais consistente. Eu fiquei pensando, inclusive, a importância da análise para essa questão do ideal do eu. Só uma última observação. Essa ideia de ideal do eu consistente é só a gente mais consistente. Ele fala, não é nem consistente, é mais consistente do que o do outro tipo, o primeiro tipo que ele estava abordando. Mas a gente não tomar isso como, né, essa consistência de um ideal do eu dá uma consistência para o indivíduo, para o psiquismo do indivíduo, que a gente aprendeu com a psicanálise, né, o que a gente aprende com Freud, depois, né, com Lacan e outros, e com a psicanálise de um modo geral, é que né, o psiquismo, em termos freudianos, ou a subjetividade, em termos lacanianos, ela é falha, né? Então, esse indivíduo que tem um ideal do eu é mais consistente do que o outro, mas não é algo muito consistente também, né? Tem fraturas, né? Tem falhas, né? Mesmo porque um sujeito que tivesse essa instância do ideal do eu numa consistência, de fato, numa total consistência, acho que seria alguém profundamente adoecido, alguém que né, que está reduzido a um conjunto de regras, né, e valores morais incorporados. A gente pensa em alguém para o campo da neurose obsessiva, a gente pode pensar. Se o ideal do eu é uma consciência moral, acho que uma boa definição então, isso, alguém com uma extrema consciência moral, acho que não consegue nem respirar direito. Sim. Então, não é exatamente uma coisa, né, nesse aspecto aqui de ser menos sugestionável, né? Pode até parecer uma coisa boa, mas a gente pode pensar que quanto mais consistente, vamos pegar os problemas da consistência de ideal do eu, quanto mais consistente, né? Esse próprio indivíduo vai ser alguém, por exemplo, muito tolhido, por exemplo, com pouquíssima margem de manobra e muito inibido com relação à satisfação pulsional, né? Que também é um problema, né? Então, porque eu acho que do jeito que eu expliquei aqui, que eu estava tentando demarcar as diferenças, né, entre esses dois tipos, o outro tipo, ao mesmo tempo que ele é mais sugestionável, mas talvez ele também seja mais flexível, né, com relação à própria economia libidinal, e talvez ele seja mais flexível também no sentido de assimilar ideias novas, né, ou elementos novos para a visão de mundo que ele tem, né? Alguém com uma visão menos enrijecida. Enfim, né, alguém com um ideal de eu muito pouco consistente, ou com um ideal de eu né, muito enrijecido, né, muito consistente, né, são problemas, né? Porque senão fica parecendo que um tipo é bom e outro tipo é ruim. Não é exatamente bem isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte ou voltamos para o texto? Alguém gostaria de perguntar, complementar, exemplificar? Não? Então vamos. Onde que a gente parou no texto? A gente vai começar agora o parágrafo, na minha edição aqui da Companhia das Letras, é a página 96. Qual que é o parágrafo? É um parágrafo... Número? Não sei. Perdão. 3, 4, 5. Obrigada. Como que começa? Na minha edição começa assim, ó, há sempre uma sensação de triunfo quando algo no eu coincide com o ideal do eu. Acharam aí? Página 110, quem tiver na da autêntica, e no PDF eu não sei. Quem está com o PDF, achou? Mas qual é o capítulo? O capítulo 11. Título. O 11. Capítulo 11, um grau no interior do eu. O primeiro, segundo, terceiro, no PDF quarto, 74, o Guilherme quinto, colocou aí. Obrigada, o Guilherme. sexto parágrafo. Só para a gente lembrar aqui, teve uma discussão boa na última aula que a gente teve, né, que foi há 2 semanas, que a gente estava falando, ele estava dizendo veja como essa coisa de um ideal do eu consistente, a gente pode pegar o gancho do que a gente estava discutindo agora, né, traz problemas, né? A gente precisa, o Freud estava falando do fato de que a gente precisa de uma certa, a própria cultura reconhece que essa instância moral, ela precisa de um relaxamento às vezes, né? Essa instância moral, eu diria, do indivíduo, essa instância moral que está, né, no campo do outro, né? O campo da lei, da ordem, né? Então a gente tem não vou retomar tudo que a gente discutiu, claro, mas só para lembrar, né? Para
refrescar a memória. A gente tem algumas festas, é o termo que o Freud usa, né, em que você se sente liberto, né? Quem participa dessa festa fica liberto desse regime da lei, da moral, dos valores, da tradição, blá, 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 blá. Ele dá como exemplo, que é um ótimo exemplo, o carnaval, né? Toda cultura tem uma ou algumas festas em que há uma espécie de suspensão temporária, né? De valores, de regras, às vezes até da lei. Foi isso a última coisa que a gente falou. Não vou retomar. Quem não esteve na aula passada, tem a aula gravada, né? Bom, então tá. Há sempre uma sensação de triunfo quando algo no eu coincide com o ideal do eu, que aí o eu não se sente julgado, né? Também o sentimento de culpa e o sentimento de inferioridade pode ser entendido como expressão da tensão entre eu e ideal, entre eu e ideal do eu. O ideal do eu sempre comparando o eu real com o eu ideal, né? O que dá sempre num sentimento de inferioridade ou culpa, ou inferioridade e culpa. Sabe-se que existem pessoas cuja disposição geral de humor oscila periodicamente de um abatimento excessivo a uma elevada sensação de bem-estar, passando por um estado intermediário. Tais oscilações aparecem com amplitudes bem diversas, desde aquelas que mal se notam até as extremas, que na forma de melancolia e de mania, né, ou euforia, dois extremos, né, melancolia e mania, interfere muito dolorosamente ou perturbadoramente na vida do sujeito. Em casos típicos dessa má disposição cíclica, né, dessa oscilação de um polo para o outro, causas exteriores não parecem ter papel decisivo, ou tão decisivo assim, né? Quanto a motivos interiores, nesses doentes não se encontra algo mais ou diferente dos outros. Por isso, nos acostumamos a ver esses casos como não psicogênicos. Quando ele diz que em alguns indivíduos, essa oscilação acontece sem que você possa localizar uma causa, uma etiologia, né, psíquica, né? Então, parece que às vezes essas oscilações acontecem como se elas fossem espontâneas. É disso que ele está falando. Aí ele fala, depois trataremos de outros casos bem semelhantes de má disposição cíclica, que, no entanto, podem facilmente remontar a traumas psíquicos. Ele está dizendo que há um outro tipo de oscilação entre melancolia e mania, que você consegue achar, né, ali a psicogênese, e ela está relacionada a traumas, né? No DSM, né, essa oscilação, né, essas grandes oscilações, até as menores, estão lá sob o diagnóstico de bipolaridade, né? O fundamento de tais oscilações espontâneas do humor é desconhecido, portanto. Falta-nos a compreensão do mecanismo pela qual a melancolia é trocada pela mania. Estes, então, poderiam ser os doentes para os quais valeria a nossa conjectura de que o seu ideal do eu é temporariamente dissolvido no eu após tê-lo governado com rigor especial. Olha, ele levanta uma hipótese que é interessante, né? Essa oscilação acontece porque, num dado momento, o ideal do eu exerce um poder tirânico sobre o eu, né? É muito potente, e depois ele arrefece, ele fica muito brando, ele quase que desaparece. Ele diz, ele praticamente se dissolve no eu, né? Então, a gente, não sei, a gente poderia supor que, né, tendo ali um grande... quando esse ideal do eu, né, alcança um grande poder, né, se torna um tirano na relação com o eu, o sujeito se deprime no nível melancólico, né? Porque o que o ideal do eu faz são julgamentos que produzem um rebaixamento do eu, né? O eu pode se sentir depressivo, pequeno, minúsculo, melancólico, quase que um nada, né? Que é uma expressão que quem está no estado melancólico muitas vezes usa, né? Estou me sentindo um nada. E quando o eu temporariamente, o ideal do eu temporariamente é praticamente dissolvido no eu, aí haveria um estado eufórico, né? O eu se sente engrandecido porque de repente desapareceu aquela instância que o julga, né?
e que o condena. Não raro. Para evitar a pouca clareza, retenhamos o que se segue. Partindo de nossa análise do eu, não é de duvidar que na pessoa maníaca o eu e o ideal do eu se tenham juntado, né? O ideal do eu se dissolve no eu. De modo que o indivíduo, numa disposição de triunfo e de felicidade consigo, não perturbada por qualquer autocrítica, pode fruir a ausência de inibições, considerações e reproches, né? Reprovações a si mesmo. Veja, né? Pode parecer uma coisa muito boa, né? Mas a ausência de inibição é um estado tão insuportável quanto uma inibição radical, né? Uma inibição total. É a mania, né? Eu me lembro de um caso que né, me marcou muito, que aconteceu nos Estados Unidos, de um garoto uma crise maníaca, né? E por um erro de diagnóstico, lá tem toda uma história, lá um erro de diagnóstico psiquiátrico, mas que não vem ao caso. Mas uma crise maníaca, o garoto na frente dos pais, num dado momento, ele acha que ele é o super-homem, ele fala que ele era o super-homem, ele se atira pela janela, né? Quer dizer, uma das inibições que a gente, né, É não acreditar que é o super-homem. não acreditar que é o super-homem, né? Então, eu acho que é uma boa inibição, né? Não achar que eu posso voar pela janela, por exemplo. Então, uma ausência de inibições é um estado muito sofrível, né? Tão sofrível quanto a depressão e a melancolia. Não é tão evidente, mas bastante provável, que a miséria do melancólico seja expressão de uma aguda desavença entre as duas instâncias do eu, na qual o ideal do eu desmesuradamente sensível manifesta sua condenação do eu de modo implacável, em delírios de pequenez. É bom isso, né? Porque a gente pensa geralmente em delírios de grandeza, né? O melancólico, ele entraria em delírios de pequenez e no auto-rebaixamento. Resta saber se a causa dessas relações alteradas entre eu e o ideal do eu deve ser buscada nas rebeliões periódicas contra a nova instituição, uma nova instituição psíquica, postuladas acima, ou se outras condições devem ser postuladas por elas. A mudança para a mania não é um traço indispensável no quadro clínico da depressão melancólica, da melancolia, né? Nem todo caso ele está dizendo de um modo bem simples aqui que nem todo caso de melancólico é essa oscilação. O melancólico, ele é só melancólico mesmo, né? Há melancolias simples, que sucedem apenas uma vez ou que se repetem periodicamente, que nunca sofrem esse destino, né, dessa oscilação entre extremos. Por outro lado, há melancolias em que um fato causador tem claramente um papel etiológico. São aquelas que sobrevêm, a gente já estudou aqui, né, nesse mesmo texto, são aquelas que sobrevêm após a perda de um objeto amado, seja por morte deste, ou devido a circunstâncias que forçaram a retirada de libido do objeto, né? Por exemplo, o fim de um relacionamento amoroso. Tal melancolia psicogênica, né, dá para achar a causa dela em termos psicogênicos, pode resultar em mania, e este ciclo repetir-se muitas vezes, assim como no caso de uma que pareça espontânea, né, de uma melancolia que pareça espontânea, que não tenha causa psicogênica. As condições não são muito transparentes, portanto, ainda mais porque até agora somente alguns casos e formas de melancolia foram submetidos à investigação psicanalítica. Até agora compreendemos apenas os casos em que o objeto foi abandonado porque se mostra indigno do amor. Então, ele é novamente instaurado no eu, o objeto perdido, né, reinstaurado no eu através da identificação. Só que aqui é uma identificação, o que parece é semelhante ao que o Freud chamou anteriormente de identificação, só que aquela identificação, né, que não melancólica, eu me identifico com, né, traços e incorporo ao eu alguns traços. Nessa identificação aqui, é uma identificação maciça em que eu coloco o objeto perdido dentro do eu, não dentro do ideal do eu, dentro do eu, né? Então, o objeto amado, né, é instaurado no eu através de identificações severamente julgado pelo ideal do eu. O sujeito melancólico, ele começa a falar mal de si mesmo, né, dizendo de uma maneira mais simples, ele se recrimina por um monte de coisa, mas o que está inconsciente para ele é que ele está recriminando, na verdade, o objeto amado perdido, né? E esse mecanismo permite, olha só o que, né? De algum modo, permite que
ele possa fazer críticas, né, veladas a um objeto amado que morreu, por exemplo. A gente tem muita dificuldade, a gente sabe disso, pessoas que no mundo ocidental, eu falo ocidental porque é o que a gente sabe mais ou menos, né? Tem muita dificuldade de fazer recriminações a uma pessoa amada que faleceu, né? Esse mecanismo da melancolia permite que, né, parece que você está fazendo críticas severas contra si mesmo, né, um rebaixamento de si mesmo, e você está fazendo um rebaixamento do objeto amado perdido que foi reinstaurado no eu, né? As recriminações e agressões dirigidas ao objeto vêm a se manifestar como autorrecriminações melancólicas. Aí tem uma nota aí, vamos ver o que tem nessa nota. Mais precisamente, ela se esconde por trás das recriminações dirigidas ao próprio eu. Emprestam-lhe a firmeza, tenacidade e peremptoriedade que caracterizam as autorrecriminações dos melancólicos. É uma observação que não... Também a uma melancolia desse tipo pode-se seguir a transformação em mania, de modo que tal possibilidade representa um traço independente das demais características do quadro clínico. Porém, não vejo dificuldade em atribuir ao fator da rebelião periódica do eu contra o ideal do eu participação nos dois tipos de melancolia, tanto a psicogênica como a espontânea. Olha, teria a ver com uma rebelião periódica do eu contra o ideal do eu, de um conflito entre o eu e o ideal do eu, um conflito mais grave, né? Tanto na psicogênica como na espontânea. Na espontânea, podemos supor que o ideal do eu tem de exercer uma particular severidade, que então leva automaticamente à suspensão temporária. Nas psicogênicas, o eu seria estimulado a rebelar-se devido ao maltratamento que sofre por parte do seu ideal, no caso da identificação com um objeto rejeitado. Sabe que quando você fala das autocensuras melancólicas, você sabe que eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais, particularmente eu acho que na clínica, um dos casos mais difíceis é um caso severo de melancolia, tá? Às vezes, o caso severo de melancolia são casos que muitas vezes não chegam ao consultório, e quando chegam, são casos que começam a angustiar no sentido de que parece que eles não se movimentam. Até porque eu fico pensando num ponto, por exemplo, que em relação à retificação subjetiva, né? Pegando aí a frase do Freud, né? Qual que é a sua participação naquilo que você se queixa? Ora, ao invés de falar de uma participação, talvez no lugar dessa participação vai vir um turbilhão de autocensuras melancólicas, ou seja, autodepreciação. Então, ao invés do sujeito se colocar ali como responsável, ele se coloca como uma merda, como um lixo, como... Uma merda, um lixo não pode ser responsável, né? Isso, não tem como se responsabilizar, né? Essa marcação, identificação subjetiva, porque eu sei que tem gente de vários percursos, né? É um termo do Lacan para demarcaria a entrada em análise, é quando o sujeito se implica, né, no seu próprio sofrimento. Não significa que o sujeito vai se colocar num lugar de super-homem, que ele é totalmente responsável por tudo que acontece a ele. Que aí seria uma visão equivocada, não é disso que a psicanálise trata. O Lacan fala, né, e o Freud, né, não usa o termo retificação subjetiva, mas o Freud também fala em que o sujeito, né, ele se implique, né, que ele reconheça alguma participação, né, naquilo de que ele está se queixando, né. Eu vejo isso porque, de vez em quando, eu vejo críticas à psicanálise lacaniana, ou vejo críticas de lacanianos, né, de uma vertente, lacanianos de outra vertente, que acho que são críticas equivocadas, porque é um tipo de crítica equivocada, porque ela parte da ideia de que responsabilizar o sujeito é responsabilizá-lo completamente, né? O que seria aí um absurdo para a psicanálise que fala de um sujeito dividido, frágil, né? Sobretudo dividido, como é que você vai responsabilizar? Né? Mas na melancolia, pensem só, a entrada em análise, então, pegando essa questão, para a psicanálise lacaniana, a gente fala que a entrada em análise, ela depende de algumas condições.
Uma das condições é a retificação subjetiva, não é a única, né? O início do tratamento, as entrevistas preliminares, ela tem alguns objetivos, né? A primeira começa ali com uma certa localização do sintoma a partir da queixa, né? O sujeito fala, estou mal, e esse sintomal vai apontar aí para um sintoma, a questão de uma localização em relação à estrutura clínica, enfim, nós temos várias condições para o início do tratamento. Mas, em relação à posição ética do analisando, a retificação subjetiva é uma convocação a um certo lugar que o analisando precisaria tomar diante do seu próprio sofrimento. E aí, no caso do melancólico, tem um desafio aí interessante, que são essa autodepreciação. Se o eu já não está lá, porque no lugar do eu está o objeto perdido, e sobre esse eu que já não está, se joga uma série de autodepreciações, como esse eu que já nem está lá, e quando apontado para ele restam autodepreciações, poderia se responsabilizar a ponto de ser possível avançar no tratamento. Se pegarmos o termo do Freud, né, é difícil que alguém, né, entre em análise estando nesse estado de delírio de pequenez, né? E quando a gente pega o outro extremo, que é a mania, né, veja como que são coisas opostas e ao mesmo tempo semelhantes, né? A mania também, como que você coloca, né, alguém que está no estado de super-homem, né? Em análise, né? Porque a ele não falta nada. Eu não sei nem como que ele procuraria análise. Pessoas que estão em crises maníacas, né, em delírios de grandeza, né, não de pequenez, dificilmente vai procurar análise, né? Talvez se for encaminhado, né, por alguém, né, talvez alguém do convívio dele consiga convencê-lo a ir até o analista, né? Mas não será uma tarefa fácil. Veja como que é complicado o manejo, né, o que fazer, né, com alguém que está mergulhado em delírios de grandeza, né? O do delírio de pequenez é até bem capaz que ele procurou analista por conta própria, né? Mas daí o passo difícil vai ser fazê-lo sair do delírio de pequenez para atingir um tamanho, digamos assim, que ele seja capaz de responsabilizar por alguma coisa, né? Talvez no que a análise conclame ele, né, a uma responsabilização, talvez o que ele faça seja se depreciar mais ainda. Eu sou um merda. Exato. Mesmo, né? E aí o tratamento, ele encontra estacionado nesse ponto. Eu vejo muito nas supervisões um questionamento em relação a determinados tratamentos que não avançam. A pessoa continua indo, o paciente vai regularmente, mas você tem a sensação de que não importa qual intervenção você faça, ou quanto tempo ele vai, é como se o tratamento não conseguisse chegar, ou conduzir, ou avançar para uma entrada em análise ou para um outro lugar que permita sair de uma certa repetição. Sandra? Mas como você estava falando, Wesley, não é tomado por completo, né? Nem pela mania, nem pela melancolia. Sempre fica um restinho ali, né? Uma brechinha que faz com que algo possa entrar ali e começar a produzir algum efeito. O interessante é que... No nível psicótico, né, as manias e as melancolias psicóticas, né? Mas nível psicótico, fica sempre uma janelinha ali para poder entrar. Durante as crises não tem janelinha, não. É uma coisa que demarca, né, a radicalidade da psicose, né? É a relação de certeza. Eu falo, sim, da janelinha que negocia com ele, né? Fora da crise. Como o Lacan disse, secretário do alienado, né? Mas sobre a melancolia, eu penso que o melancólico sofre ali, que a sombra do objeto recai sobre ele, mas o objeto perdido aí, na verdade, é um objeto completo, não é o abarrado, né? Então, aquele sujeito que ele perdeu, aquele emprego, sei lá o que, ocupava um lugar para ele de completude, ele sofre pela completude que ele acredita que teria tido ali, né? Ou teria perdido. Então, o melancólico, ele tem um eterno luto, da verdade, de algo que ele nunca teve, não vai ter e nunca terá,
que é esse objeto A não castrado, que viria, de alguma forma, completá-lo, né? Quer dizer, é uma mania depressiva também, é uma mania que ele tem de achar que aquele objeto perdido era algo tão grandioso, né? Que era capaz de completar ele, que não haveria mais aí, que isso não é parcial, né? Só para contribuir. Agora, o objeto, Sandra, só colocar assim, pode ser que quando alguém morra, ele seja colocado nesse estatuto de grandiosidade, mas só lembrar, o objeto A, Azinho, letra minúscula, ele tem essa característica, inclusive o Lacan chama, um outro nome que o Lacan dá para o objeto A é um não é isso. Quando vocês pegam ali no noborromeano, real, simbólico e imaginário, no centro do noborromeano, é como se para as perguntas que são feitas, né, em relação, assim, aquilo que você me demanda, que seria a pergunta na via imaginária, né, aquilo que eu te ofereço na via simbólica, né, e para todas as perguntas que se fazem da ordem real, simbólica, imaginária, no noborromeano, a resposta que ocupa ali o lugar do objeto A não é isso. Inclusive, justamente porque não é isso que ele está sempre deslocando, entende? Então, assim, a questão que fica é que parece que no caso da melancolia, esse objeto, ele não desloca mais, porque você foi aí para uma leitura, ele não desloca mais, porque ele já não está no estatuto de objeto, né? Ele foi ali, parece que colocado no lugar do eu, ele sai desse estatuto de objeto. Mas, enfim, eis uma das grandes dificuldades do tratamento da melancolia. Só apontar uma coisa que o Wesley colocou sobre a questão das crises. Por que em crise a gente não intervém no sentido de fazer cortes, sessões curtas, interpretações? Isso é muito importante e muito rigoroso, viu, gente? Em crises, em surtos, porque o sujeito ele está numa relação com a certeza. Isso significa que se você tenta, para você fazer uma intervenção, um enigma, uma dúvida, um corte, um furo, uma fratura, você tem que supor um sujeito dividido. Ou seja, você tem que supor uma dúvida, uma posição que haja janelinha, abertura, né? Numa crise, num surto, não tem ou isso ou aquilo, como a poesia da Cecília Meirelles, só tem isso, né? Só tem a certeza. Então, nesse momento, no alto do surto, no alto da crise, tanto melancólica quanto mania, lembrando que a melancolia tem um pezinho ali na questão da psicose, no alto da crise, é importante tomar muito cuidado em relação a intervenções, cortes, sessões curtas, porque não há, talvez, esse espaço, entende? Não há esse sujeito dividido. Como você disse, não há essa beiradinha, né, não tendo essa beiradinha, né, algo fora desse campo da certeza, vai ser muito difícil, não é impossível, nem nada recomendado, né, diria que proibido, né, fazer interpretação, corte. É proibido porque, como, assim, o que leva o sujeito para longe do ato é o isso ou aquilo, né? Se você intervém diante de uma certeza, é como se você estivesse encurralando ele na direção da morte. Então, intervir diante de uma certeza poderia conduzir a passagem ao ato, consegue entender? Ou seja, diante de não havendo uma opção ou outra, resta, quando não há nenhuma opção, a passagem ao ato. Então, tem um risco muito importante, é importante localizar essas crises com bastante cuidado. Bom, faltam os apêndices. Tem um apêndice, né, no minha edição tem complementos, no seu tá apêndice? Apêndice. Que é o capítulo 12, aí deixa eu falar para vocês como é que vai ser a coisa aqui. A gente tem 28 minutos, a gente vai até onde der. Tem um capítulo aqui que eu vou pular de qualquer modo, que é um capítulo, uma subseção aí, né, um apêndice, que é o B, mas a gente vai até onde for. Eu acho que o percurso que a gente fez aqui, né, ele é consistente para né, para que vocês abordem o restante do texto, e então vai ficar faltando alguma coisinha, mas muito pouca coisa.
porque no dia 19, que é o nosso próximo encontro, sem ser na quinta que vem na outra, a gente já vai voltar, a gente vai começar o capítulo 5, né, da tese sobre questão da subjetividade na contemporaneidade, né, no nosso tempo, né? Localização da subjetividade no nosso tempo. Bom, aí ele tinha algumas coisas que ele quer retomar, uns fios que ele acha que ficou solto. A letra A, ele vai falar de eu ideal do eu. Vamos ver o que ele traz para a gente aí. A distinção entre identificação do eu com um objeto e substituição... Lembra? Olha, ele está retomando o que a gente estava falando lá. A distinção entre identificação do eu com um objeto, onde se identifica com traços, e substituição do ideal do eu por um objeto, tem uma interessante ilustração nos dois grandes grupos artificiais estudados no início, o Exército e a Igreja Cristã. Eu acho ruim esse termo artificial, né? Porque é como se houvesse um grupo natural, não tem, né? Então, esses são os grupos mais estáveis, né? Massas estáveis, né? O Exército e a Igreja são exemplos de massas estáveis, ou grupos estáveis. É evidente que o soldado tomou por ideal seu superior, o líder do exército. Na verdade, enquanto se identifica com os seus iguais e deriva dessa comunidade do eu, as obrigações de auxílio mútuo e partilha de bens que a camaradagem traz consigo. Mas ele, veja, vai acontecer duas coisas, né, no grupo que a gente já viu. O ideal, né, o líder, né, vai tomar o lugar de ideal do eu, por um lado, né, e por outro lado ele vai se identificar, né, com seus iguais, né, nessa relação de camaradagem. E todos vão estar atados e enodoados pela relação com o líder. Mas veja só, o indivíduo o indivíduo se torna ridículo quando quer se identificar com o general. Se identificar aqui no sentido de começar a demonstrar características, né? Eu diria que vai mais por identificações imaginárias aqui, né? Aí ele fala, o caçador de Wallenstein's Lager zomba do sargento por isso. O modo como ele pigarreia esse carro, isso vocês imitam com perfeição, né? O indivíduo está lá imitando trejeitos do chefe, né, do exército, e ele diz que pelo menos o jeito de escarrar, você escarra igual. Nisso você é igual ao chefe. Né? É diferente da Igreja Católica. Cada cristão ama a Cristo como seu ideal, ou alguém que é o representante de Cristo, né? Pode ser o Papa, pode ser o padre, pode ser, enfim, o pastor, pode ser... É diferente da Igreja Católica. Cada cristão ama a Cristo como seu ideal e sente-se ligado aos outros cristãos pela identificação. A Igreja pede mais dele, porém. Ele deve se identificar-se com Cristo e amar os outros cristãos tal como Cristo os amou. Logo, nos dois pontos, a Igreja requer que a posição libidinal dada pelo grupo seja completada. A identificação deve ser acrescentada ali, houve a escolha de objeto. E o amor ao objeto, onde existe identificação. Vejam que aqui é como se, mesmo quando tem alguém que representa Cristo, né, ele está fazendo uma diferenciação aqui, a figura de Cristo, como uma figura transcendente, né, de algum modo ela se mantém. Então você é convocado não só, ele está dizendo, no caso do líder do exército, você não é convocado a se identificar com ele, você até ridicularizado ao se identificar com ele. Mas no caso da religião, vai ter que haver ao mesmo tempo, né, identificação no sentido de escolha de objeto, né, e identificação onde houve a escolha de objeto. Ele tá dizendo que pegar do jeito mais simples aqui, né? Em oposição ao exército, né, onde o líder é um general, né, vamos supor, vai ser ridículo você se identificar, ou demonstrar se identificado com o líder, se parecendo com ele. No caso do cristianismo, você é convocado a ser, na medida do possível, igual ao líder.
Ainda que, né, a gente sabe que nas religiões cristãs você não pode ser igual a Cristo, mas você é convocado a se identificar no máximo possível a Cristo, né? Então, uma diferença entre essas duas instituições que ele chama de massas ou grupos estáveis. Então, a identificação deve ser acrescentada ali onde houver escolha de objeto, e o amor ao objeto onde existe identificação. Você deve amar o objeto e se identificar com ele. Né? Na coisa do líder do exército, você deve amar, mas você não deve se identificar com ele, né? No sentido de tentar se parecer com ele, né? Demonstrações de que é semelhante. Esse algo mais ultrapassa claramente a constituição do grupo. É possível ser um bom cristão estando, porém, longe da ideia de se pôr no lugar de Cristo. Não dá para ser igual, né? De como ele abraçar amorosamente a todos os homens. Não é possível, mas você é convocado, né, a amar todos os homens. É porque a Renata que me avisa quem levanta a mão, porque meu óculos só enxerga de perto. Então. Ele usa 50 óculos, tá? Maria. Eu sei como é que é isso. Uma dúvida. Tem alguma coisa a ver aí de um ser real e o outro não? Assim, ser físico, ser uma pessoa física? Né, o Cristo, ele, ainda que tenha alguém que represente de Cristo, o Cristo, ele é... imaterial, digamos. Mas ele é transcendental, né? Ele não é uma figura imanente, né, que está dentro do mundo. Ele está dentro e ele está para além do mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse ponto, acho que a palavra é transcendental, essa figura transcendente, né? E aí... No caso do exército, carece dessa figura transcendente, né? O que poderia ele talvez fazer às vezes de um Cristo, apesar de não ser algo transcendente, mas, né, ser algo imaterial e conceitual, talvez, o Freud até especula sobre isso, mas não chegou a uma conclusão, a ideia de pátria, né? O amor à pátria, talvez eu pudesse ocupar um lugar, né, que não é igual, né? Ele está certo, né, disso que não é igual, mas um pouco mais parecido, né? Mas eu fiquei pensando que até, por exemplo, no exército, identificar com seus iguais garante também a quem ocupa o lugar de líder, que você nem no máximo você consegue escarrar e cuspir igual ao líder, que você não substitua o líder. Sim. No caso da igreja, identificar-se com Cristo não coloca Cristo em risco, né? Inclusive porque Cristo não vai perder o lugar. É impossível tomar esse lugar. E é impossível, a gente sabe disso dentro da própria lógica do cristianismo, é impossível. Você é convocado a amar, né, a toda a humanidade, mas mas isso é Cristo, né? Cristo é um ponto no horizonte, né? Um ideal, né? Um ponto ideal. Mais que seja possível, mas não é possível ser Cristo. Cristo não corre o risco. Mas mas o líder do exército é possível ter o lugar dele tomado. Mas eu acho que quando você falou do Freud, eu não sabia disso, a questão da pátria é que parece que precisa ter algo que transcende para ter um controle maior, né? Sim. Inclusive, se você parar para pensar, o lema aqui, né, é pátria, família, mas Deus... Esse é lema do... lema do ruralista? Não, dos integralistas, que é o fascismo brasileiro, né? Mas você tem razão, porque assim, me parece... isso que você levantou aí, quando é uma massa estável, parece que tem essa necessidade. Veja, a coisa é mais complexa, né? De ter, para além do líder pessoa física, né? Uma ideia, um conceito, né? Ou uma figura transcendente, né? Para as massas não estáveis, para as massas provisórias, fenômenos de massa mais pontuais, parece que basta a figura do líder, a figura do líder pessoa mesmo, né? Aqui eu estou fazendo a parte do que você sugeriu aí, fazendo uma retroação do que o Freud fala durante o texto.